Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Daniel capítulo 12, versículo 13. Livro do profeta Daniel. Capítulo 12, especificamente no versículo 13. Nós estamos no último capítulo e o último versículo de um dos livros mais complexo que há na Bíblia. É o livro de Daniel. Por se tratar de um livro escatológico, Daniel, Ezequiel e Apocalipse são livros que tratam sobre o futuro. Mas o que eu trago hoje, da parte de Deus, para os irmãos, e posso dizer que é da parte de Deus, porque eu ouvi o Senhor falar comigo profundamente sobre esta palavra. E eu espero que da mesma forma Deus ministre aos vossos corações. Assim está escrito: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Mais uma vez, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pai querido, nós rogamos a direção que vem do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Reconhecemos as nossas limitações e pequenez. Para tanto, usa-nos como instrumento do teu poder e abre o nosso entendimento para que venhamos entender a tua grandiosa e maravilhosa vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, começar algo não é tão difícil. No entanto, quando se trata de concluir algo que começamos, percebemos que estamos diante de um grande desafio. E há uma característica muito peculiar ao ser humano de desistir dos seus projetos, desistir dos seus planos. Começar algo, mas abandonar o caminho, desistir o caminho, procurar até mesmo atalhos, simplesmente retroceder, simplesmente recuar. Tenho visto pessoas desistindo da família, pessoas desistindo do casamento, pessoas desistindo dos projetos, pessoas desistindo dos ministérios, pessoas desistindo da vocação espiritual. Há uma grande tendência de desistência, jovens desistindo de cursos, jovens desistindo dos seus ideais, dos seus propósitos, daquilo que um dia sonharam. E hoje começamos muita coisa e terminamos também muita coisa. Ou melhor, terminamos pouca coisa, concluímos pouca coisa. E precisamos refletir um pouco sobre isso. E repreender, sobretudo, esse espírito de inconstância que há em nosso meio, porque a Bíblia diz: não pense que o homem de ânimo dobre alcançará alguma coisa da parte do Senhor. E o que é um homem de ânimo dobre? É um homem inconstante, indeciso, incoerente, não tem suas convicções, não é uma pessoa determinada. E se há algo que a Bíblia exige de nós é a perseverança, é persistirmos e ir além dos nossos limites, e além das nossas próprias condições. É por isso que está escrito em diversas passagens bíblicas: aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim. Nenhuma jornada, nenhuma maratona
Nenhuma corrida, não importa em que posição você começa, o que importa é que você chegue realmente ao fim. Não importa o ritmo que você comece, mas o importante é que você chegue ao fim. E quantos não estão desistindo no meio do caminho? Quantos não estão saindo do caminho? Quantos não estão voltando do caminho? E a Bíblia diz: guarda a tua coroa, para que ninguém roube o que é teu. Guarda a tua fé até o fim. Guarda a tua fé até a morte, para que recebas a coroa de vida, a coroa de glória. E eu quero te chamar nessa hora, nesse instante, para sermos perseverantes, para irmos ao fim. Se Deus estabeleceu algo para ti, se há um plano, se há um chamado, se há um propósito, se há um desígnio divino na sua vida, não desista, meu irmão. Não retroceda, não recue, porque as multidões estão fazendo isso. Não seja mais um no meio da multidão. Lembre-se que fomos chamados para sermos inconformados com este século. Não vos conformeis com essa geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E além das nossas próprias condições, na certeza que Deus nos fortalece para irmos além dos nossos próprios limites. Então, se você tem sonho, se você tem plano, saiba que o simples fato de desejar algo já tem uma direção divina sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Coloca os teus planos diante de Deus, conforme está escrito em Provérbios 16, versículo 1, que o coração pode fazer seus planos. O que a Bíblia está dizendo é: sonhe, sonhe, sonhe. Mas, saiba, o coração pode fazer os planos, mas o caminho certo vem do Senhor. Faça planos, mas deixa Ele direcionar os teus caminhos. Amém? E aqui, irmãos, voltando especificamente agora para o texto. Existem algumas verdades que chamam a minha atenção. A primeira palavra que Deus direciona a Daniel nesse versículo é tu. Tu. Deus não usa vocês. Ele usa tu. Ele usa o segundo pronome do singular, tu. Segunda pessoa do singular, ei, tu. Sabe o que é que eu posso aprender aqui com essa primeira palavrinha? É que Deus trata com indivíduos e não trata com massas. Deus trata com indivíduos e não trata com massas. Quando Deus fez o avivamento no Egito, Deus tratou com Moisés. Quando Deus fez o avivamento na Pérsia, Deus tratou com Esther. Quando Deus fez o avivamento na Babilônia, Deus tratou com Daniel. Tu. Deus trata com indivíduo, não com massas. Isso é importante porque nos dias de hoje a gente olha para algumas grandes nações, poderosas nações que nasceu do protestantismo, mas ao longo da história perderam a fé. E o pior de tudo é que se tornaram uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira desgraça. Eu posso dizer dos Estados Unidos, as piores coisas do mundo têm vindo desse lugar. E o horrorizante é que é uma nação cristã, é uma nação protestante, da confissão de fé protestante. E isso é comum acontecer em algumas regiões. Poderíamos citar a Europa, onde houve grandes avivamentos que invadiram grandes nações, e hoje a teologia liberal está presente naquele lugar e as pessoas estão frias, mortas, secas, não há espírito, não há vida, não há fogo, não há fervor. Mas, queridos, analise comigo esse texto para que venhamos extrair lições especiais para as nossas vidas. Deus trata como indivíduos, não por massas. Então o Evangelho não é representado por uma massa, o Evangelho não é representado por um grupo, o Evangelho é representado por pessoas especificamente, pessoalmente. E talvez você pergunte, mas por que tudo isso é importante?
é porque ainda que não venha o grande avivamento como muitos esperam, esse avivamento não pode deixar de existir na minha vida. Significa que eu não preciso de Paulo Afonso, eu não preciso da Bahia, eu não preciso do Brasil, eu não preciso do meu continente, eu não preciso da minha região para viver um grande avivamento. Você consegue entender? Porque Deus está nesse lugar falando contigo pessoalmente, especificamente. E ainda que na sua casa não haja o avivamento, ainda que no seu ministério não haja o avivamento, ainda que na sua igreja não haja o avivamento, ainda que na sua cidade não haja o avivamento, e isso não lhe impede de viver o melhor de Deus em sua vida. Porque Deus trata o homem individualmente e pessoalmente. Tu, porém, onde é que Daniel se encontrava? Na Babilônia, uma das piores nações que já existiram, mais profanas, mais perversa, mais promíscua, mais prostituta. É tanto que Apocalipse usa muito a palavra Babilônia, que se tornou um arquétipo, um modelo, um padrão, um paradigma, para identificar uma nação imoral, um povo imoral. Então nós não dependemos da massa para vivermos o Evangelho. O avivamento tem que vir em mim. Até mesmo porque está escrito que os últimos dias serão dias de apostasia. Muitos vão se escarnecer, muitos vão se escandalizar. E serão dias difíceis, serão dias trabalhosos. Ei, presta atenção, meu irmão, porque haverá dias, eu sei que já chegou esse dia, que você vai olhar para um lado e para outro e vai dizer: onde está o povo de Deus? E não vai encontrar. Assim como viveu Daniel. Mas para de olhar para o teu redor e olha para dentro de você. E não permita que a chama do Espírito Santo venha se extinguir na tua vida. Por isso Deus olha para Daniel e fala com ele pessoalmente, na segunda pessoa do singular. Tu. Amém? Deus está nesse lugar também, olhando para você, dizendo: tu, independente da sua casa, tu, independente do seu ministério, tu, independente da sua igreja, tu, independente da sua cidade, tu, independente da convenção, porque se a Igreja Batista Nacional não quiser viver o avivamento, se a Igreja Batista Evangelizadora não quiser viver o avivamento, não vão me impedir de viver o avivamento que vem de Deus para o nosso coração. Você está entendendo? Você não depende da massa. Você não depende de multidão. Você só depende do seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Aprende isso em nome de Jesus, irmãos. Aprende isso da parte de Deus. E assim disse o Senhor a Daniel: tu, porém, agora, outro detalhe que chama a minha atenção. Segue o teu caminho até o fim. Opa! Como é que é mesmo aí? Me explica melhor. Deus olha para o homem e diz: segue o teu caminho. Eu esperava o contrário. Que Deus olhasse para o homem e dissesse: segue o meu caminho. Não era o certo? Ei, você siga o meu caminho. Mas Deus olha para Daniel e diz: ei, tu, segue o teu caminho. Que caminho é esse? Que consonância e conformidade que há entre o caminho de Daniel e o caminho de Deus. Ao ponto que Deus agora não exige que ele siga mais, que ele siga o caminho de Deus, mas que siga o seu próprio caminho, porque na realidade a explicação que há aqui é que não existia diferença entre o caminho de Deus e o caminho de Daniel. Ambos eram o mesmo caminho. Que nível que Daniel chegou? Você consegue compreender? A que dimensão espiritual ele chegou, ao ponto de haver tanta similaridade entre o caminho dele e o caminho de Deus? Eu te pergunto, será que o teu caminho é o caminho de Deus? Será que Deus hoje pode aparecer para você e dizer: isso bem, muito bem, meu filho, continua nesse caminho? Será? Quando um filho traz uma nota, sabe, traz o boletim com tudo aprovado, tudo acima de 9,5, o pai olha: muito bem, meu filho, continua nesse caminho.
Sabe? Quando um professor, como um treinador aqui, Flávio Rodrigues de Jiu-Jitsu, vê o aluno crescendo, progredindo, evoluindo, ele olha para lá com muita satisfação. Muito bem, meu filho, continua nesse caminho. Você consegue imaginar a satisfação, a alegria que há no coração de Deus por causa de Daniel? Mas será que esse mesmo Deus tem essa mesma alegria quando olha para o nosso caminho? O nosso caminho está cheio de atalhos, cheio de percursos que não agrada ao Senhor. Eu te pergunto agora, meu irmão, responda somente a si mesmo uma pergunta retórica: qual tem sido o seu caminho? Sabe, quando eu olho sobre essa história, o tema dessa mensagem é até o fim. Eu percebo que esse caminho que devemos trilhar nessa terra, que foi justamente o caminho que Daniel trilhou, e preste atenção, irmãos, para eu compartilhar algumas verdades com vocês. O primeiro caminho que Daniel trilhou na sua carreira, na sua caminhada, foi o caminho da integridade. Preste bem atenção na construção dessa reflexão. Daniel, ele vem de Judá, escravizado pelos babilônicos, levado a uma terra pagã, e agora está vivendo numa cultura diferente, em povos diferentes, crenças diferentes. Imagine distante dos seus pais, distante dos seus familiares, distante do seu templo, distante da sua terra, distante do seu povo, mas mesmo assim não viveu distante do seu Deus. Roubaram tudo que esse garoto tinha. Quando ele vai para a Babilônia, ele tem apenas 15 anos. Roubaram os seus pais, roubaram os seus bens, roubaram os seus sonhos, roubaram os seus projetos, roubaram até o seu próprio nome, que foi mudado, mas não conseguiram roubar a sua fé. Quando os homens estão diante de Daniel e oferece os banquetes, os manjares, as iguarias da Babilônia, ele escolhe o caminho da integridade. Ser íntegro, ser reto, ser puro. E é interessante que tudo trata-se de uma escolha. A Bíblia diz que decidiu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com os banquetes da Babilônia. E o mestre ficou preocupado, porque ele corria risco de vida se Daniel, depois de 10 dias, não tivesse tão bem quanto os demais que estavam comendo e saboreando os banquetes da Babilônia. Sabe o que foi que o Daniel disse? Eu fiz um voto com Deus, vou comer só legumes. Me experimenta. Me dá só 10 dias. E aí depois de 10 dias o mestre vem e vê que o semblante de Daniel, assim como os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, está melhor do que o semblante dos demais. E quando são colocados diante do rei Nabucodonosor, eles se apresentam 10 vezes mais capazes, mais inteligentes, mais sábios, mais preparados, mais cultos. Sabe por quê? Porque eles tinham a unção de Deus sobre a vida deles. E aqueles que têm a unção de Deus sobre as suas vidas, ele se destaca no local de trabalho, ele se destaca na família. Aonde colocá-lo, ele faz a diferença, porque ele tem a glória de Deus em sua vida. Se colocar ele no comércio, ele cresce. Se colocar ele aonde quer que seja, ele cresce, porque ele tem um diferencial de Deus. Agora volto aqui, o caminho de Daniel. Integridade. Não vou me corromper. Quantos jovens não estão se lambuzando nos banquetes da Babilônia, com medo de não ser aprovado pelas autoridades? Eu vou esquentar minha carteira aqui, porque senão meu patrão não vai me aceitar, senão aquela empresa não vai me aceitar. Quantos jovens não estão se corrompendo, vivendo aquilo que não são, e dessa forma negando o seu Deus? Olha, escuta uma coisa, querido. Daniel tinha tudo, humanamente falando, para se curvar diante da Babilônia. Ele estava diante de todos, distante de todos. Não tinha ninguém fiscalizando a sua vida.
Mas a verdade é que ele não se curvou diante da Babilônia, mas a Babilônia se curvou diante do Deus Daniel e reconheceu que o Deus de Daniel é o maior entre todos os deuses que há. Que coisa tão tremenda é isso, irmãos? É quando o homem íntegro em seu caminho, reto em seu caminho, ele não se conforma com essa geração e ele não tem medo de confiar em Deus. Não, eu não vou usar drogas, eu não vou colar na prova, não, eu não vou defraudar ninguém, porque eu sei em quem confio. Me dá um tempo, como disse Daniel, me dá um tempo, depois vem e avalia a minha vida. Você não precisa ser mais um no meio da multidão. O caminho de Daniel era o caminho da integridade. Casais de namorado, trilhem esse caminho. Casais de noivo, trilhem esse caminho, o caminho da integridade. Permanecer íntegro. Não se curve diante dos banquetes, das iguarias, dos manjares que a Babilônia tem oferecido. Esse foi o primeiro caminho de Daniel, caminho da integridade. Segundo caminho que nós podemos acompanhar na história de Daniel, o caminho da intimidade. Repita comigo, intimidade. Nabucodonosor teve um sonho e o deixou muito perturbado, incomodado. Um sonho de uma estátua enorme que representava reinos que reinaria no futuro, e essa profecia se cumpriu. E ele ficou muito incomodado, procurava a revelação, a interpretação, e o Nabucodonosor decidiu convocar todos os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus de todos os povos, de todas as regiões, e vieram homens de todos os lugares. Ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. O rei determina um decreto: todos vão morrer porque não serve para nada. Daniel se levanta: me dá um tempo, ó rei, que eu vou buscar o meu Deus. Ele revela aquilo que está em oculto e desvenda todos os mistérios que há. Daniel orou, e chegou o dia de se colocar diante do rei. Mas o rei também é esperto e inteligente. Nabucodonosor olha para Daniel e diz: interpretar o sonho que eu tive é fácil se eu lhe disser qual foi meu sonho. Agora eu quero saber se você é ou não é um homem de Deus. Me diga o sonho que eu tive, depois me traga a interpretação. O caminho ficou mais estreito, não foi, irmãos? É fácil você falar um sonho e cada um vai interpretar da sua forma, do seu jeito. Agora o rei, muito sábio: eu quero que você revele o sonho que eu tive, detalhe por detalhe, e me traga a interpretação. Só que Daniel escolheu um caminho em sua vida, o caminho da intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E o fato dele buscar a Deus serviu como inveja para determinados homens em determinadas situações. O rei o desafiou. E ele foi o único naquela geração entre todos os povos a revelar o sonho e interpretar o sonho. E Nabucodonosor glorificou a Deus através da intimidade que Daniel tinha com o Senhor. Eu quero te perguntar: será que você está no caminho da intimidade com Deus? Será que você tem trilhado esse caminho da intimidade com Deus, de conhecer a Deus profundamente, conforme está escrito em Ezequiel 33, versículo 3: clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não conheces. Será que nós temos esse caminho de intimidade ao ponto de dizer, conforme está escrito em Jó 42, versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a tua face, eu te conheço pessoalmente e intimamente. Ou sua vida é contar a história dos milagres que aconteceram na vida dos outros? Será que na sua história não tem nenhum milagre a ser contado? Será que você não tem experiências próprias e pessoais com Deus? O caminho de Daniel foi um caminho de intimidade. Eu vou viver minhas experiências com Deus. Eu não vou viver das experiências do pastor, das experiências do diácono, das experiências do levita, das experiências do irmão ou da irmã. Eu vou viver minhas próprias experiências de intimidade com Deus. Eu vou buscá-lo em oração, eu vou buscá-lo em jejum, eu vou buscá-lo em consagração, eu vou buscá-lo em meditação e reflexão da palavra, até que Ele fale comigo. E tenho certeza que Ele fala. Ele nunca abandona alguém que
que o busque. Ele nunca despede alguém com mãos vazias. Portanto, se você veio ao encontro dele, tenha certeza que ele vai deixar ser encontrado. Aleluia! O terceiro caminho de Daniel. Primeiro caminho de integridade. Segundo caminho de fidelidade. Mas o terceiro caminho de Daniel é o caminho da constância. Essa história é bonita porque está lá no capítulo 5. O caminho da integridade no capítulo 1. O caminho da intimidade no capítulo 2. Agora esse caminho da constância está no capítulo 5. Nabucodonosor morre. Depois vem um outro rei, morre. Depois vem um rei chamado Belsazar. E esse Belsazar pega os utensílios do templo de Israel, coloca numa mesa e começa a ironizar, dizendo que que os seus antecessores destruíram o templo do Salomão, de Israel. E ele começa a ironizar, de repente aparece uma mão escrevendo na parede. A Bíblia diz que suas pernas se tremem, um joelho bate no outro, ficam bambas. E está lá, pesado foste na balança e o teu reino acabou. E ele não conseguiu interpretar aquilo. E chamou novamente todos os magos, feiticeiros, encantadores e caldeus de sua época. E aí aparece sua avó, a esposa de Nabucodonosor, e diz: "Oh, meu filho, na época do teu avô, Nabucodonosor, existia um homem cujo espírito é excelente. Esse homem conseguiu interpretar o sonho do teu avô como nunca ninguém conseguiu." E Belsazar: "Quem é esse homem? Quem é esse homem? Manda chamar esse homem, porque até agora ninguém interpretou nada." E agora, eu te falei, quando Daniel vai para a Babilônia, ele tinha 15 anos. Agora ele tem 75 anos. 60 anos se passaram. Eu posso ver, eu posso imaginar, estou visualizando aquele homem agora ancião, barbas longas, brancas, com o semblante já cansado e exausto de tantas batalhas, de tantas lutas. Os passos já não estão mais tão firmes e fortes. Anda devagar, talvez com ajuda. Vamos dar uma bengala a ele. Está com a bengala entrando. E agora Belsazar olha para ele e diz: "És tu aquele homem que na época do meu avô desvendou os sonhos e os mistérios como nunca ninguém desvendou?" Daniel responde, está no capítulo 5: "Ainda sou o mesmo. Sirvo ao mesmo Deus. Me encontro na mesma posição. 60 anos se passaram. E ele ainda permanece firme, forte, sendo fiel até a morte." A constância que havia naquele homem, o caminho da constância, de ser o que realmente é, sem depender das circunstâncias, sem depender das situações, sem depender do tempo. Gente, reflete sobre isso, porque os dias vão passar, jovem, e alguém um dia vai te perguntar: "Tu és aquele ainda que não perdia um culto?" Qual vai ser a tua resposta? "Tu és aquele ainda que lia a Bíblia todos os dias?" Qual vai ser a tua resposta? "Tu és aquele ainda que orava, que evangelizava, que pregava, que falava com tanto fervor, com tanto amor, com tanta convicção de Jesus? És tu ainda o mesmo?" Qual vai ser a tua resposta? Agora imagina comigo quantos ao longo dos anos, no período de Daniel, não desfaleceram, não esmoreceram, não desistiram. E ele permaneceu firme, escolheu ser diferente. Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Amém? Os anos vão passar, o tempo vai passar, meu irmão, mas nós vamos permanecer firmes no Senhor, fortes no Senhor, fiéis ao Senhor.
ao Senhor. Quarto caminho na vida de Daniel, o último caminho. Agora está no capítulo 6. O rei dá uma ordem. Todos os homens têm que se humilhar diante da sua imagem. O primeiro caminho foi o caminho da integridade. Segundo caminho foi o caminho da intimidade. Foi o caminho da constância, de permanecer. Agora, o quarto caminho é o caminho da fidelidade. Todos os homens tinham que se curvar, porque se não se curvasse, o decreto era a sentença de morte. E era lançado em uma cova de leões famintos. Ei, sabe o que é que eu acho nessa história? Quer dizer que Daniel foi o único homem que não se curvou diante da imagem do rei da Babilônia? Sim, foi. Por quê? Ele foi o único que não foi lançado na cova dos leões. Talvez você pergunte, mas onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu acho que estava em outro lugar. Pelo menos eu prefiro acreditar assim. Mas não estava nessa hora, nesse lugar. Mas a pergunta, será que ele era o único judeu? Será que ele era o único israelita? Será que ele era o único que acreditava em um só Deus? Não. Mas sabe o que é que eu posso imaginar? A trombeta tocando, a estátua aparecendo, muitos crentes naquela época olhando assim, ó, o que é que tem? Uma ajoelhadazinha. Ninguém vai ver. Pronto. Ninguém está vendo. Ninguém está percebendo. Não é assim que a gente faz? Não é assim que estamos fazendo? Ele escolheu o caminho da fidelidade. Não posso me encurvar diante de imagens. Ele escolheu trilhar esse caminho. O rei era muito amigo de Daniel, mas assim que soube, precisou decretar a lei conforme o previsto. Lançaram na cova dos leões. Você conhece a história. Os leões jejuaram pela primeira vez na história. A Bíblia diz que os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. E Daniel usou aqueles gatinhos como almofada. Tem mulheres que têm almofada de gatinho, né? Botava e dormia nele. No outro dia de manhã o rei pergunta, Daniel, estás vivo? E Daniel grita, sim, ó rei, o meu Deus me livrou das garras dos leões. Daniel sai da cova dos leões, mas aqueles homens que forjaram, que burlaram, que simplesmente defraudaram essa situação, são lançados na cova dos leões e imediatamente são devorados pelos leões. E Daniel sai da cova dos leões agora para ser promovido. Foi provado, foi promovido. E o rei faz um decreto dizendo, somente o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, digno de todo louvor, digno de toda adoração. O nome de Deus foi glorificado, mas o servo também de Deus foi abençoado. Isso é tremendo, irmãos. Eu soube de uma história de um empresário que estava procurando um gerente para a sua empresa. E ele convidou 3 gerentes de sua confiança. E fez uma proposta indecente ao primeiro. O primeiro disse, eu aceito. Nem pestanejou, eu aceito. Fez a proposta indecente para o segundo nem titubeou. Eu também aceito na hora. Fez a proposta indecente para o terceiro e disse, olha, com todo respeito ao senhor, meu patrão, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. E eu não posso fazer isso. É ilegal, é imoral. E eu não posso fazer isso. Se o senhor quiser me demitir, me demita. Se o senhor quiser agora diminuir minha posição, diminua. Mas eu não posso fazer isso. O empresário olha para ele com um ar de orgulho e satisfação e diz, não, eu só estava testando quem são aqueles que eu realmente posso confiar. Você vai ser meu gerente geral. Abaixo de mim, só você vai ser meu braço direito, porque você me provou ser um homem de valor, ser um homem de moral. Irmãos, assim como Daniel, nós precisamos trilhar o caminho. Os 4 caminhos, vamos ver, recapitular para ver se os irmãos lembram.
Primeiro caminho, caminho da integridade. Segundo caminho, da intimidade. Muito bem. Terceiro caminho, constância. Quarto caminho, fidelidade. Agora você entende porque Deus olha para Daniel e diz: segue o teu caminho. Teu caminho tem sido impecável, Daniel. Ei, escuta, é como se Deus dissesse: eu não tenho nenhum conselho a te dar. Ei, eu não tenho nenhum conselho, você cumpriu a lição de uma forma perfeita e com excelência. Vai lá, meu filho, continua, mas continua até o fim. Porque muitos começam bem, assim como Saul começou bem, mas terminou mal. Muitos sabem começar bem, como Judas começou bem, mas terminaram mal. Eu conheço vários líderes que começaram muito bem, mas o fim foi trágico. Porque não seguiram o caminho de Deus, porque não seguiram a vontade de Deus. Agora, quando eu olho para essa palavra que diz: tu, porém, independente dos demais, independente das massas, independente das multidões, independente do teu ministério, independente da tua igreja, independente da tua convenção, independente da tua cidade, tu, porém, segue o teu caminho. Segue o teu caminho até o fim. E aqui eu quero concluir quando Deus olha para Daniel e diz: até o fim. Deus promete 3 coisas aqui. Pois descansará. Há um lugar de repouso para nós, irmãos. E aqui a responsabilidade aumenta, sabe por quê? Porque ainda não chegou esse lugar. Enquanto estivermos nessa vida, enquanto estivermos nesse mundo, será luta sobre luta. Nunca viveremos sem lutas, portanto precisamos aprender a lutar. E a Bíblia nos fala sobre isso em todo tempo. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, basta cada dia seu próprio mal. Cristo afirmou que cada dia terá um mal a vencer, cada dia terá um mal a enfrentar, cada dia terá um mal a encarar e um mal a superar. Basta cada dia seu próprio mal. Então se prepare, meu irmão, que o mal de hoje talvez tenha passado, mas haverá um mal amanhã também. Mas não há o que temer quando nós temos a certeza que bem maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas olha, haverá descanso, sim, haverá repouso, mas aqui não é lugar de descanso nem repouso. Permita-me uma ressalva, abro aspas para trazer esse detalhe aqui. Houve um homem que venceu gigantes, houve um homem que venceu exércitos, houve um homem que se tornou um grande guerreiro, que era um simples pastor. Eu estou falando de Davi. Mas houve um momento na sua vida que ele achou que conquistou tudo. E ali ele decidiu no seu coração não ir mais para a guerra. Deixou somente o seu povo ir para a guerra. E na ociosidade, passeando no seu palácio real, olhando a beleza, imaginando com muito sacrifício e esforço eu construí tudo isso aqui. Ele olha pela janela e vê uma mulher despida se banhando, esposa de um dos seus guerreiros, Urias. Essa mulher é Betseba. Ele desejou no seu coração se envolver com essa mulher. E ele, na posição de rei, pensou que poderia fazer tudo e não devia satisfação a ninguém. E ele se deitou com essa mulher. E a partir desse dia de prazer, a Bíblia diz que a espada nunca mais saiu da sua casa. Por causa disso, houve aborto, houve incesto, houve homicídio, fratricídio, irmão matando irmão. Houve uma rebelião do filho contra o próprio pai. Tragédias e desgraças ocorreram. Sabe quando ocorreram? No dia que o homem deixou de lutar, porque pensou que já tinha vencido todas as guerras. Você já ouviu aquele ditado que diz: oficina vazia, ou mente vazia, oficina do diabo. Um dia sem lutar comprometeu toda a vida de Davi. Fecho aspas. Quando Deus olha para Daniel e diz bem assim: segue o teu caminho até o fim, pois terás descanso. O descanso não é nessa terra.
O descanso não é nesse mundo. O descanso é nos céus dos céus. Enquanto estiver aqui, saiba que sempre haverá um combate, sempre haverá uma luta, sempre haverá um inimigo a ser enfrentado. Então, segue o teu caminho ao fim, na certeza que descansarás depois do fim, não agora. Então, irmão, suporta mais um pouco. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: suporta mais um pouco, resiste mais um pouco, vai até o fim. Amém? Eu fico imaginando essa história de Davi, de alguma forma chama minha atenção, porque eu já vi isso entre músicos. Eu já sei tudo, conheço o campo harmônico, conheço todas as notas musicais, conheço tudo que há na música, então não preciso ensaiar, não preciso mais nada. Eu sou o cara. Já vi isso entre pregadores. Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu conheço tudo, não preciso mais nem ler a Bíblia, porque eu já sei de tudo. E deixam de viver, deixam de lutar. Estão cavando sua própria sepultura. A outra promessa de Deus para Daniel, além do descanso, é que diz: ao fim dos dias te levantarás. Sabe o que é que eu vejo além de descanso que Deus vai dar para nós? Honra, prestígio, privilégio. A ideia é: pois no fim dos dias te levantarás. A ideia aqui é que Deus há de levantar Daniel. Deus há de te levantar. Perante todos aqueles que te perseguiram, perante todos aqueles que te caluniaram, perante todos aqueles que te criticaram, perante todos aqueles que te desejaram mal, levantarás. Te levantar, posição de honra. A Bíblia diz que Deus vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os bodes do seu lado esquerdo. E a Bíblia diz que as ovelhas reinarão, mas os bodes serão expulsos da sua presença para todo sempre. Mas saiba, querido, que há um lugar de honra para você. E o próprio Jesus nos diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar especial para você. Um lugar de honra, um lugar de prestígio, um lugar de privilégio. Não pense que veremos somente Abraão, Isaac e Jacó sentado ao lado do Senhor. Há também uma mesa e há também uma cadeira reservada com o teu nome, da qual ninguém poderá sentar no teu lugar. E naquele dia, nas bodas do Cordeiro, Ele é quem vai nos servir, não será diácono nem pastores. E graças a Deus por isso, eu vou me sentar para ser servido. E se você parar para pensar, seremos servidos pelo próprio Senhor, porque Ele vai nos honrar perante os céus, perante a terra, perante os principados e potestades, tronos e soberania. Naquele dia todos verão e reconhecerão que nós somos a coroa da criação, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a raça eleita, povo santo, nação do Senhor. Oh, querido, te levantarás. Nessa caminhada, às vezes aparece um padre vestido de mulher invadindo nosso caminho, tentando nos impedir de chegar até o fim, mas dá um sarrabui nele e continua andando. Você lembra de Vanderlei? Vanderlei, o brasileiro, né, Flávio? Rapaz, aí um padre vestido de mulher querendo atrapalhar a vida do camarada, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, até subir o pódio e receber a medalha, até o lugar de honra. Saiba, querido, quando Deus diz a Daniel: depois te levantarás, por fim, para receber a tua herança. Ei, olha bem para mim. O que é teu está guardado. Ninguém pode tomar. É a coroa da vida. É a coroa da glória. É a coroa eterna. Herança é recompensa. A nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa não está nesse mundo. Mas saiba que existe um livro lá nos céus, que é chamado o Livro da Vida. Se você abrir o Guinness Book aqui, você não vai encontrar meu nome.
E eu acho que não vai encontrar o nome de ninguém aqui. Mas quem abrir o livro da vida vai encontrar o nosso nome, escrito com canetas de ouro e tinta de sangue, porque foi o próprio Deus que escreveu, e não há corretivo nem borracha do capeta que possa apagar. Por isso, é essa a minha esperança, no descanso que vem dos céus, na honra que vem dos céus, na recompensa que vem de Deus. É por isso que vale a pena seguir o teu caminho, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das oposições, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das intrigas, mesmo diante das calúnias, mesmo diante dos insultos. Eu ouço Deus neste lugar, olhando para os jovens que aqui se encontram, para os homens, para as mulheres, para os casais, para as famílias, dizendo: segue o teu caminho, segue o teu caminho até o fim, não desista, não recue, não retroceda, não busque atalhos, siga o teu caminho até o fim, sem esmorecer, sem desmoronar, sem enfraquecer. Siga o teu caminho até o fim. Eu posso ouvir Deus dizendo a Daniel: segue o teu caminho até o fim, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei, irei contigo onde quer que fores, eu irei. Se coloque em pé, meu irmão. Dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Quem sabe ela veio hoje aqui pensando em desistir, dizendo que o caminho é difícil, dizendo que o caminho é apertado, dizendo que o caminho é estreito. Sabe de uma coisa? Você tem razão, mas não se esqueça, você não está sozinho. Ele é quem vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferros. Não há ferrolhos, não há portões, não há muralhas, não há mar que possa nos impedir de chegarmos do outro lado, com um novo cântico em nossos lábios, declarando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa que está reservada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a Cristo Jesus e desejam a sua volta. Sim, todos nós seremos coroados com honra e com vitória para a glória do nosso Senhor. Olha para o teu irmão e diz a ele: segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim. Não desista. Segue o teu caminho até o fim. Jovem, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista da sua igreja, não desista do seu Deus. Segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho até o fim. Estão desistindo, mas siga o seu caminho até o fim, porque a palavra de Deus é tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Não importa quantos desistiram, não importa quantos recuaram, não importa quantos abandonaram, o que importa é que você está com Deus e que Deus está com você, e que temos um caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de glória para perseguirmos, para percorrermos. Sim, segue o teu caminho até o fim. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.